2 releituras de grandes favoritos, um audiolivro que eu não conseguia fazer outra coisa da minha vida enquanto eu não terminava, e mais um livro maravilhoso de uma obsessão literária recente minha. Hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas nos meses de junho e julho. Isso. Pois bem, em junho e julho, fiquei dando conta deste calhamaço aqui, o 4321, do Paul Auster, livro que eu li, deixe-me ver, eu li assim que eu comprei este livro, e eu comprei em 2018, ou seja, tem quase 10 anos aí, Jesus amado. E este livro sobreviveu à releitura, minha gente. Confesso que eu tinha um pouco de medo, porque eu lembro que da primeira vez... Bom, vamos primeiro falar do que trata este livro, né? Pois bem, aqui nós temos 4 personagens diferentes, mas que são a mesma pessoa. Calma, explico. O que o Paul Auster vai fazer aqui? Ele vai falar de um moço chamado Archie Ferguson, e ele tem a mesma historinha de pano de fundo. Então, ele é filho da Rose e do Stanley, é neto de um imigrante, nasce nos Estados Unidos, mas a partir de um certo ponto, a vida dele se abre em 4 caminhos distintos. Então, o que o Paul Auster faz aqui é trabalhar com a possibilidade do e se. Então, o que acontece com o Archie se, em vez de morar em Newark, ele for para Nova York? E o que acontece se ele ficar em Newark? E o que acontece se em Newark ele for para uma escola X e não a escola Y? Então ele vai fazendo algumas possibilidades aqui, 4 para ser mais específica. Então a gente tem um personagem que tem o mesmo material genético, mas que conforme suas escolhas e os acasos, e escolhas essas que acabam sendo moldadas pelas circunstâncias da vida, acaba tornando-se pessoas um tanto diferentes uma das outras. Acaba que a gente tem elementos em comum, afinal de contas, trata-se do mesmo material genético, mas as circunstâncias são diferentes, e aí a gente vê 4 versões que, dependendo de como você compara, resultam em pessoas bastante diferentes. E eu adoro esse livro. Primeiro que eu acho essa ideia fantástica. Eu acho muito legal o modo como o Paul Auster executa isso aqui, porque aqui a gente não tem, por exemplo, capítulo 1 é a história do Archie 1, aí o capítulo 2 é a história do Archie 2, o 3, não, aqui é capítulo 1.1 é o Archie 1, capítulo 1.2 é o Archie 2, capítulo 1.3, Archie 3, 1.4, 4 e assim vai se repetindo. E este livro foi leitura conjunta do meu clube do livro nos meses de junho e julho, e algumas pessoas relataram no começo certa confusão com essas diferentes linhas temporais, mas gente, vai por mim. Suporta ali essa confusão no comecinho, porque depois as coisas ficam muito bem mais claras. O Paul Auster vai inclusive situando a gente melhor na narrativa. A confusão é acho que nas 2 primeiras partes, 2 de 7, então vai por mim. Depois a coisa fica mais tranquila. E eu adoro o período em que este livro é ambientado. Então, o Archie nasce um pouquinho depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos enfrentando um boom na sua atividade econômica, muita coisa mudando na sociedade, e a gente passa ali pelos anos 60 e o Archie é adolescente nessa época, uma época com muitos protestos, muitas reivindicações de direitos humanos. Acaba que Nova York fica meio que no centro de tudo isso nos Estados Unidos, e os diferentes Archies experimentam tudo isso de maneiras diferentes também. É muito legal ver como o Paul Auster coloca esse pano de fundo e como isso vai refletir em cada um dos personagens que a gente acompanha aqui, das diferentes versões do mesmo personagem, na verdade, que a gente acompanha aqui. Eu lembro que, agora voltando pro que eu tava dizendo ali no começo, eu lembro que quando eu peguei pra reler, eu fiquei um pouco receosa, porque da primeira vez que eu li, eu achei que ali pro final o livro enfraquecia um pouco. Desta vez, eu não tive essa impressão. Eu fiquei muito presa no livro do início ao fim, ali no finzinho, quando ele tá detalhando mais o cenário social. Fica um pouquinho repetitivo, talvez um pouco cansativo, mas nada, oh meu Deus, super tranquilo. Só ler essa parte com um pouco de mais calma, que tudo certo. Mas o resultado disso aqui, olha, Paul Auster tá de parabéns. Ele tinha muito medo de não terminar este livro antes de sua morte. Ele nos deixou em 2024, infelizmente, mas conseguiu terminar isso aqui e ainda viver uns bons anos para ver a repercussão super positiva que este romance, que é o seu maior romance no quesito tamanho, teve. Então, para 4, 3, 2, 1, gente, eu vou dar 5 estrelas. Não tenho nada
a criticar neste livro, gosto muitíssimo mesmo, e fiquei muito feliz de ler com o pessoal da leitura conjunta, inclusive a gente fez a live, nossa, a live foi maravilhosa, ao fim de toda a leitura conjunta a gente faz uma live para que todos nós consigamos falar sobre o livro, é no Google Meet, todo mundo que quiser pode abrir câmera, microfone, etc. E a conversa foi muito boa e geralmente, bom, é aquilo, literatura não é unanimidade, né, então vez ou outra tem alguém que: "Ah, não gostei tanto como vocês". Geralmente os livros, bom, são muito bem escolhidos, modéstia à parte, e aqui falo modéstia à parte não só por mim, mas pela galera do clubinho, que sempre participa também da decisão das leituras conjuntas do ano, e a gente escolhe muito bem, modéstia à parte. Então, a maioria das opiniões são positivas, geralmente é esmagadora, mas sempre tem alguém ali que não gosta tanto, e eu acho ótimo ter esses contrapontos mesmo, mas neste aqui todo mundo, pelo menos que participou da live e que eu ouvi falar no grupo que terminou o livro, gostou bastante, então fiquei muito feliz porque eu adoro Paul Auster. Em breve, resenha dele aqui no canal, na área de membros. Sim, estamos com área de membros, vocês pediram a volta das resenhas e este foi o jeito que eu achei de fazer com que as resenhas voltassem. Em breve vai sair um vídeo explicando direitinho, tá? Mas basicamente temos dois planos, o Novela e o Calhamaço. O Novela dá acesso a uma resenha com acesso antecipado e no plano Calhamaço, além do acesso antecipado, tem também uma resenha que fica exclusiva pra galera do plano Calhamaço. A outra resenha vem a público depois de um mês, inclusive a do mês passado já veio a público pra todo mundo, tá? Eu vou deixar o link aqui e é de O Adversário, do Emmanuel Carrère. E falando em Carrère, bora pegar aqui este maravilhoso que, nossa gente, que livro. Falo de outras vidas que não a minha. Bom, eu tô lendo um Carrère atrás do outro, não sei se a galera que acompanha aqui o canal já percebeu que eu estou obcecada por este homem, e aí este me interessava bastante pela premissa, que qual que é a ideia? O Carrère abre o livro falando de um acontecimento na vida dele, que não foi só na vida dele, outras vidas que não a minha, não foi intencional, trocadilho, tá? Mas foi de 2004, do Natal de 2004, ele e a sua companheira e seus filhos haviam viajado para o Sri Lanka, passar férias lá. E em 2004 houve um tsunami gigantesco no Sudeste Asiático, destruiu muita coisa, as imagens são muito chocantes e o Carrère estava lá. Só que ele estava num hotel que era bem mais alto do que o nível do mar. E numa área da cidade específica, onde eles nem ficaram sabendo do tsunami na hora. Eles souberam um tempinho depois, porque começou um furdunço ali, e ficaram, meu Deus do céu, teve um tsunami ali. Só que eles conheceram uma família que tinha sido duramente atingida por esse tsunami. E basicamente a história é que havia um casal, a sua filhinha e o pai da mulher, então o avô da criancinha, que se chamava Juliette, e a Juliette estava brincando em frente à casa, junto com uma coleguinha sua, quando a onda vem. E aí, da família, o avô sobrevive e os pais de Juliette, que tinham ido ao mercado no momento e era numa parte mais alta e afastada da costa. Juliette não teve a mesma sorte deles, ela morre. E o Carrère e a sua companheira, a Helene, têm bastante contato com esse casal. A Helene, que era jornalista, se mostra muito prestativa ali, ela quer ajudar, ela é essa mulher enérgica. Só que o Carrère estava passando por uma crise no matrimônio dele. E tudo aquilo acaba fazendo com que ele enxergue a situação de um outro modo. E aí, essa é a primeira parte do livro. Gente, é muito emocionante, muito bonito, muito triste. E aí a gente vai para a segunda parte do livro, onde nós temos uma Juliette também, mas é outra Juliette, e é a Juliette cunhada do Carrère, que sofre de um câncer. Ela teve câncer muito nova, faz radioterapia e depois um outro câncer volta quando ela ainda é jovem, ela tem por volta dos seus 30 anos, e ela vem a falecer desse câncer. A maior parte do livro é dedicada à história da Juliette e das pessoas ao seu redor. Então, o Carrère fala do marido dela, das filhinhas, ela deixa
3 filhas, de como a esposa dele também, a Helene, viu tudo aquilo. E também tem uma figura interessantíssima, que é um colega de trabalho da Juliette, a Juliette era juíza, que, tal como ela, também tinha uma deficiência física. Ambos andavam com a ajuda de muletas e aí efeitos colaterais, digamos, apesar de que por vias diferentes, dos cânceres que ambos enfrentaram. Então o Carré explora essa conexão deles dois, porque não era muito comum que 2 pessoas nessas mesmas condições se encontrassem em um ambiente de trabalho, mas isso acontece com eles e se forma uma conexão muito bonita e diferente a partir de tudo isso. E ao longo disso, o Carré vai contando pra gente como que a ideia deste livro se formou, porque primeiro veio o Sri Lanka, e aí lá no Sri Lanka falavam: "Olha, você é escritor, não é? Eu acho que você tinha que escrever sobre isso aqui". E depois, sobre a história da Juliette, falam da outra Juliette, da cunhada dele, falam a mesma coisa, mas ele fica meio que no vai e vem, porque tem coisas acontecendo na vida pessoal dele, ele vai percebendo algumas outras coisas também. Por incrível que pareça, ele parece uma grande salada isso aqui, né, mas eu juro que o Carré faz isso aqui fazer sentido, ainda mais no fim. Gente, olha o fim, eu não sei se ele dá nome pra o fim, se é tipo epílogo, eu acho que não tem nada não. É, não tem nada não, mas é a parte que ele conclui o livro. É tão bonito como ele acaba entrelaçando as 2 coisas, e como ele diz que passa a enxergar a vida de um modo diferente depois de ter acompanhado essas 2 experiências de luto e de vida também, do que vem depois disso. Juro, é muito, muito bonito mesmo, eu fiquei muito emocionada aqui no fim. Eu acho que eu já falei pra vocês que no fim do livro, geralmente eu escrevo onde eu estava quando eu terminei de ler, a data, e geralmente escrevo alguma coisinha, e o que veio aqui no alguma coisinha foi: "Que bonito". E no começo do livro eu coloco onde eu estava e a data também em que eu comecei a ler o livro, e eu estava na terra de Emmanuel Carré, estava em Paris quando comecei a ler isso aqui. Eu gosto bastante da ideia de viajar para um lugar e ler um autor local, e lá acabei terminando a leitura de V13, que saiu resenha, aliás, pra galera do Plano Calhamaço, tá disponível aqui, amei o livro, aliás, e aí já emendei um outro Carré, porque como diz o slogan aí da Companhia das Letras, pra vender as obras do Carré, e que, bom, eu assino embaixo, quem lê Carré quer sempre mais um, e eu já emendei um outro. Em breve, vocês veem. Ah, as estrelas. Gente, 5 estrelas. Eu já aceitei que eu vou dar 5 estrelas pra todos os livros do Carré que eu li. É isso. Vamos para uma outra releitura agora, um livro que, nossa senhora, quem tá aqui no canal quase nunca me ouviu falar dele, e falo de a autobiografia O Mundo de Ontem. Você já ouviu a palavra de Stefan Zweig hoje? Pois bem, você vai ouvir agora, caso não. Gente, este livro aqui é uma das panfletagens mais bem-sucedidas. Eu falei gente, eu tô meio gripada, não sei se vocês estão percebendo, tô me recuperando de uma gripe, na verdade. Este há de ser o penúltimo dia, assim espero. Eu ia falar o último, mas acho que eu tô sendo otimista demais, mas o penúltimo há de ser. Então, perdoem aí a voz super anasalada. Mas, o que eu tava falando, meu Deus? Ah, tá. Que é uma das panfletagens não mais, bem-sucedidas deste canal. Eu falei muito deste livro há uns 6 anos, que eu acho que foi quando eu li. Olha, memória boa, 6 anos mesmo. Falei muito dele. Era uma época em que ele estava esgotado, inclusive, mas logo depois voltou ao estoque. Amém, Senhor. E aí, desde então, vira e mexe, eu recebo mensagem de gente falando: "Paloma, li a autobiografia porque você me indicou, amei, muito obrigada pela indicação, não sei o que, não sei o que lá". Acho que é difícil este livro aqui não agradar, e muito disso se deve a esta figura maravilhosa chamada Stefan Zweig. O Zweig foi, acima de tudo, um apaixonado pela arte, em suas mais diversas formas. Ele nasce na Viena do finzinho do século XIX, que era o centro cultural do mundo, e ele nasce também em uma família bastante privilegiada economicamente, então ele tem muito acesso a muita coisa. Ele já estava inserido em um ambiente, a Viena do fim do século XIX, que tinha esse caráter cosmopolita, todo músico, dançarinas, atrizes, atores, etc. Todo mundo queria estar nos teatros de Viena, tinha muita coisa boa acontecendo ali, então já é um ambiente propício, e o Zweig ainda era
uma pessoa muito privilegiada dentro deste ambiente por si só, já muito privilegiado no quesito acesso à arte. E ele cresce em contato com tudo aquilo e muito apaixonado por tudo o que ele vê. E ele tem uma sede de conhecimento que acaba levando a explorar diversos países, a conhecer muita gente. Oh, meu Deus do céu, tá pra nascer um homem mais bem relacionado que Stefan Zweig. É bizarro ver o nível da galera que aparece aqui. E era uma época em que ele, homem, branco, europeu, privilegiado, conseguia ir para qualquer lugar sem grandes impedimentos. Então não tinha essa coisa de passaporte, de precisar de visto para entrar nos lugares. Não, ele ia e vinha mesmo. Não havia tanto essa desconfiança entre os países que a gente tanto vê nos dias de hoje. Havia uma atmosfera geral de mais segurança mesmo. E é tudo isso que ele chama de o mundo de ontem. E esse mundo acaba com a Primeira Guerra Mundial, mas principalmente aí o sepultamento definitivo com a Segunda Guerra Mundial. E o Zweig nasce no comecinho da década de 1880, ou seja, ele consegue viver muito bem este mundo pré-Primeira Guerra, ele vive a Primeira Guerra, vive o entre guerras e vive também a Segunda Guerra Mundial, mas ele não vive o pós-Segunda Guerra Mundial, porque ele tira sua vida junto de sua esposa aqui no Brasil, em Petrópolis, para ser mais específica, onde inclusive a casa Stefan Zweig, que virou um museu após sua morte. E o livro tem um tom muito melancólico. Lendo isso aqui, a gente passa a compreender o porquê de o Zweig ter decidido dar o fim que ele deu à sua vida, porque ele vivia num mundo que realmente não tinha mais como existir a partir da Primeira Guerra Mundial. Ele descreve os motivos disso aqui, inclusive, e a gente vê que ele sente muita falta daquilo. Ele se apega não a exatamente um território, a um país, a uma bandeira, e sim a um espírito de tempo que nunca mais voltaria e ele não consegue se adaptar a esse novo mundo. Ele olha para o que o mundo já tinha sido, ou pelo menos o mundo dele, e para o que ele virou e qual era o prognóstico de tudo, porque quando ele tira sua própria vida ainda não havia essa crença generalizada de que a Alemanha perderia a guerra. E ele, como judeu, vê Hitler ascendendo, destruindo cada vez mais o seu povo, e ele decide que não quer viver para ver as consequências de uma possível vitória da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Apesar de muito melancólico em diversos momentos, é um livro muito bonito em geral, justamente porque o Zweig é essa pessoa muito apaixonada. Mas eu acho que era tudo muito fruto dessa ingenuidade que era possível no tempo pré-guerra. E ele não queria perder aquilo, parece, mas se via forçado a perder. Só que ele fala das pessoas que ele conhecia, das pessoas que ele admirava, dos artistas. Ele, depois que a obra dele explodiu ao redor do mundo, ele já chegou a ser o autor mais traduzido do mundo, inclusive, ele meio que tem a vida financeira ali resolvida, definitivamente. Ele já nasce numa família rica, mas ele acaba acumulando mais riquezas ainda através da propagação do seu trabalho. E ele consegue se dedicar à coisa que ele mais amava fazer, que era colecionar manuscritos e coisas que pertenceram a grandes artistas. Então ele consegue, por exemplo, comprar o mobiliário de um quarto do Beethoven inteiro. Ele tem partituras originais de Mozart, do próprio Beethoven, tem coisas do Goethe também. Gente, é incrível. E o amor, nossa, tem uma cena aqui, ele vai pro ateliê do Rodin, sim, o Rodin, o escultor. Nossa, a cena que ele descreve o Rodin trabalhando é tão bonito. Ele falando dessa curiosidade dele em entender como a mente dessas pessoas funcionam, como que funciona esse instante em que baixa a obra ali na pessoa, sabe? Ai, é lindo demais, muito bem escrito. O Zweig fala aqui que ele não gosta muito de ler livros e de enxergar que muita coisa poderia ser cortada, que tem muita encheção de linguiça, muita enrolação. Não, ele gosta de lapidar bem o texto. Ele fala que a parte
que ele mais gosta, inclusive, no processo criativo dele, é depois cortar o texto, e isso se reflete aqui. Eu não acho que nenhuma palavra tá à toa, é um livro muito redondinho, menos no final, que a gente sente que é algo que meio que entra em suspensão e, bom, faz sentido se a gente pensar no rumo que a vida dele tomou a partir dali, infelizmente. Mas, por outro lado, felizmente, antes de resolver ir embora, ele nos deixou esta obra incrível aqui e tantas outras. Tem resenha pra caramba da obra do Stefan Zweig aqui, tá? Eu vou deixar um link aqui e na descrição também pra vocês, com uma playlist com resenhas da obra dele. Mas fato é, a minha favorita é esta aqui mesmo. E, gente, eu vou dar 5 estrelas também. Fazer o quê? Nossa senhora! Só livraço neste mês. E aí, vamos para o audiolivro. Seguinte, tava a fim de ouvir audiolivro, tava meio cansada de podcast, e aí resolvi ouvir o London Falling, do Patrick Radden Keefe. Eu tinha visto um pouquinho, um trechinho do começo do livro na New Yorker, eu assino a New Yorker e eu leio bastante. E aí eu vi que o audiolivro era narrado pelo próprio Patrick Radden Keefe, e eu já tinha ouvido um outro audiolivro narrado por ele também, que era de um livro também de autoria dele, o maravilhoso Império da Dor. Recomendo bastante, aliás. E aí falei, beleza, bora ouvir. E, minha gente, o que que é essa história? Jesus amado. Basicamente, um adolescente chamado Zach Bratler, que era um moço que não era, assim, da nata, da sociedade de Londres, mas circulava também num ambiente de bastante privilégio, resolve que aquilo não é suficiente, que ele quer mais. E aí ele tá inserido num, tipo, um internato, a escola tem meio que esse estilo, sabe? E nesse local há alguns herdeiros, inclusive pessoas que vêm da oligarquia russa. Pois é. E aí o Zach vai vendo aquilo e pensa: é essa galera aqui que eu queria ser". E ele simplesmente inventa que ele é o herdeiro de um grande oligarca russo bilionário. E ele se apresenta pra gente muito perigosa como Zach Ismailov, o herdeiro. Só que eu acho que ele não tinha a menor noção do buraco que ele estava se enfiando. Então ele faz pesquisas, ele realmente tenta se passar, apesar de que conforme o Patrick Radden Keefe vai investigando e mostrando a investigação pra gente, dá pra ver que tinha vários furos ali, mas é aquela coisa, né? O dinheiro meio que é o chamariz. Então o pessoal fica, essa galera é muito perigosa. Olha, esse menino é rico aqui, a gente pode dar um jeito de pegar a grana dele. O menininho parece meio desamparado, coisas do tipo. Só que é isso, ele acaba caindo na mão de gente muito perigosa e ele morre em circunstâncias bizarras. Há filmagens dele se jogando de uma sacada de um prédio muito chique à margem do rio Tamisa, mas há uma série de questões que fazem a gente pensar: será que isso foi um suicídio bem planejado mesmo? Será que era algo que ele realmente queria? Será que foi intencional? Acho que essa é a palavra. Gente, a história é louca demais. E o Patrick Radden Keefe consegue acesso à família. Então a família fala sobre a transformação do Zach, que ele era uma criança muito fofinha e depois vai virando um adolescente meio rebelde, que depois algumas coisas estranhas começam a acontecer, tipo a mãe chega em casa e aí todos os portas-retratos estão virados de cabeça pra baixo, ela fica: "Ué, por que que você fez isso?". E aí depois ela descobre o que ele fazia com a casa. Gente, é muito louco. Uma cliente minha, Leila, um beijo, caso vocês estejam assistindo a isso, falou que também ouviu por minha causa e ela falou que foi a mesma coisa, que ela não conseguia fazer mais nada na vida dela enquanto ela não terminava o livro. E o Patrick faz uma contextualização muito legal também. Ele faz um paralelo dessa narrativa que o Zach cria para si com o que aconteceu em Londres para possibilitar que os oligarcas russos realmente fossem para lá, a mudança do sistema bancário, como os imigrantes contribuíram para o desenvolvimento de muita coisa ali. Então, é bem, bem, bem interessante mesmo. Eu adorei o livro, nossa, devorei, porque é isso, a minha vida foi basicamente esperar o momento do dia em que eu ia ouvir esse audiolivro. Infelizmente, não ouvi falar nada de planos de tradução do livro, mas se você se sente confortável,
para ouvir em inglês, eu acho que vale a pena dar uma olhada na amostra que tem eu ouvi na Audible, tá, então eu vou deixar links aqui também na descrição, e aí dá uma olhada, ouve a amostra, se você acha que, tá tranquilo e você gosta de audiolivros, eu acho que vale dar uma chance, porque a história é muitíssimo interessante mesmo. E pra ele, eu vou dar 4 estrelas e meia, pra não ficar só nas 5 estrelas. Não, brincadeira, porque eu não daria 5 estrelas mesmo não, mas acho que 4,5 ali, tipo, entre 4 e 4,5, estamos muito bem. E ai, espera, eu ia falar assim, encerramos, mas antes eu queria aproveitar, eu quase nunca convido vocês aqui do YouTube, sendo que o YouTube é a minha rede favorita, então vacilo não ficar chamando vocês para as leituras conjuntas do clubinho, mais diretamente. Então, se você está assistindo a este vídeo no domingo, domingo dia 9, dia da publicação, amanhã a gente começa a leitura conjunta de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu tô muito ansiosa pra reler isso aqui, vai ser mais uma releitura pra mim, sim, este ano. Muitas releituras pra mim no clubinho, e olha, esta minha edição é de 2018, mas eu já tinha lido este livro antes, e vai ser minha primeira releitura. Eu tô empolgadíssima pra reler isso aqui, já fazia tempo, eu queria ter relido ano passado, mas aí o pessoal do clubinho começou com a campanha, não, vamos ler ano que vem, então, beleza, vamos ler neste ano. Então, se você quiser participar, tem informações aqui na descrição. Você pode deixar nos comentários também perguntando qualquer coisa ou mandar um e-mail pro suporteclubinho@gmail.com. É isso, tá escrito aqui pra vocês. E também na descrição, e aí a Vitória, minha assistente maravilhosa, consegue ajudar vocês lindamente, muitas vezes até mais rápido do que eu. Mas se você tem interesse em ler este livro com uma galera muito legal, então considere juntar-se a nós. Qualquer dúvida, como eu disse, só deixar aqui nos comentários ou mandar um e-mail para Vitória. Os cronogramas vou deixar aqui, basicamente de sugestão de leitura, e aí no fim do mês a gente tem uma live para discutir juntos este livro maravilhoso. Sério, tô muito feliz que eu vou reler. Finalmente, inclusive, acho que já vou começar hoje, porque tem uma introdução aqui que é bem longuinha e eu queria dar conta disso antes do dia 10, porque o primeiro vídeo que vai sair, além da live, também saem alguns vídeos meus ao longo da leitura conjunta. No primeiro vídeo eu quero dar um baita contexto, falar um pouco da repercussão da obra também, além das primeiras páginas que a gente vai ler aqui. Então, fique à vontade para participar caso queira e qualquer coisa, nos vemos muito em breve com mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.